Senhor, obrigado, Deus, pela vida do teu filho, obrigado, Pai, pela disponibilidade dele em servir ao Senhor, servindo essa igreja, Pai. Ó Deus, que aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, Pai, que o Senhor possa compartilhar o nosso coração. Ó Deus, e à medida que ele se dispõe, Deus amado, a ministrar o teu povo, que o Senhor também continue a ministrar o coração dele, Pai. Ó Deus, a casa dele, Deus amado, nós clamamos a Ti, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Boa noite, graça e paz, irmãos, amém? Queria compartilhar com vocês essa noite um texto, 2 Samuel, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Segunda Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15. Amém? Diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris e pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Aracom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a eles bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava ali cingido de uma éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graça por esse tempo, Pai, pela tua palavra que vai ser ministrada nessa noite. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que haja com liberdade em nossos corações, nessa noite, falando, ensinando e nos ajudando, Deus, a entender. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queria pedir para os diáconos trazer uma água para mim aqui. Alguém pode trazer? Meu querido, durante essa semana eu estava ouvindo uma música, uma canção. E quando eu estava ouvindo essa canção, é um grupo muito usado assim por Deus para cantar. Faz parte de um ministério chamado Jimmy Swaggart. Não sei se você já ouviu falar ou conhece. São várias pessoas cantando. E quando eles cantam, eu gosto muito de ouvir. Eles têm algumas músicas maravilhosas que eles cantam, obrigado. Que eles cantam e toca muito o nosso coração. É uma unção assim tremenda de Deus, quando eu ouço eles cantando. Você também, se ouvir, com certeza vai sentir essa presença. Eu estava ouvindo eles cantar naquela canção e fala a respeito do nome de Jesus. E eu senti uma unção tão grande assim no ambiente onde eu estava.
né, ao ponto assim de começar a chorar diante do Senhor, me quebrantar diante do Senhor. E aí, conforme vai tocando a música, né, eles vão cantando, eles vão mostrando assim as pessoas dentro do templo, sendo ministradas por aquela canção, e elas também sendo tocadas, né, pela música, por aquela canção. E eu comecei a ver aquilo e tive essa experiência, né, com esse momento. E eu comecei a falar assim: Deus, por que muitas vezes, né, o que essa canção tem? A letra da canção, ela é maravilhosa, porque ela só fala a respeito do nome de Jesus, né? Ela fala, inclusive o nome da canção é esse: Eu Falo Jesus, né? E eu fui procurar a letra, procurar essa canção cantada em português por outras pessoas, e nenhuma das outras que eu ouvi, né, ela tocou no meu coração como aquele grupo cantando. E eu comecei a orar e pedir discernimento para Deus, o que tinha de diferente, algo diferente ali naquela canção. E de repente o Espírito Santo, ele traz uma palavra para mim, né? E é esse tema dessa noite que eu quero compartilhar com vocês, né? Ele disse assim: eles estavam afinados. Todos eles estavam afinados, né? E cantando afinados, eles atraíram a presença de Deus. E atraíram a presença de Deus não somente ali na vida deles, porque enquanto eles cantam ali, né, nesse vídeo, eles começam a ser tomados também pelo Espírito Santo, cantando, né? E aí a gente percebe as pessoas no ambiente também sendo tomadas pela presença de Deus. Enquanto eles vão cantando, a gente vê, a gente sente, né, aquela presença maravilhosa ali sendo espalhada no lugar do templo. E é algo maravilhoso. E aí o Espírito Santo começou a me trazer essa palavra, eu quero compartilhar ela com você nessa noite, né? Porque quando a gente diz assim, afinados, não sei se você toca violão, eu já me aventurei algumas vezes, né? Mas não é o meu dom, tentei, mas não deu certo. Só um minuto. Não sei se você sabe disso, mas o violão tem 6 cordas, né? Alguns com 7, mas ele precisa afinar as cordas para que o som saia com perfeição. Se o som, né, se uma das cordas estiver desafinada, quando você for tocar, você vai perceber, quem já tem o ouvido treinado para afinar violão, já vai saber com certeza. Todas as cordas, né, aguda ou grave, elas têm que estar afinadas, elas têm que estar no limite, né, de afinação entre uma e outra. E a gente chama isso de harmonia. Inclusive a harmonia, né, se você for estudar o Gênesis, na criação, né, é algo que existia no jardim, a harmonia. Mas quando o Espírito Santo me trouxe essa palavra, né, afinados e harmonia, eu fiquei pensando a respeito do que isso possa representar para as nossas vidas, em relação à nossa vida com Deus. Porque todos nós, enquanto estava cantando um cântico aqui que falava da glória de Deus que está presente nesse lugar, quantos creem nisso? Nós cremos nisso. Mas nós também queremos, desejamos que essa glória se manifeste através de nós. Que ela encha a casa, assim como nós olhamos para alguns momentos da palavra, né, quando Salomão inaugura o templo, a palavra fala assim que a glória de Deus encheu o templo de tal maneira que ninguém podia ficar em pé. Todos que estavam ali, né, das pessoas que estavam ali, ninguém conseguia parar em pé. Tal era a glória de Deus naquele lugar. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu gosto sempre de contar, eu já contei algumas vezes, uma vez que nós estivemos em Curitiba, num congresso, e o pastor, enquanto ministrava, ele falou assim: olha, existe uma unção tão grande nesse altar, né, o altar que ele estava ministrando, que ele falou assim: vocês não vão conseguir chegar aqui. E a gente achou assim, né, algumas pessoas que estavam ali, achou assim que ele estava sendo meio arrogante daquilo que ele estava ministrando, mas não era, ele sabia o que tinha ali no altar, e aí, conforme as pessoas vinham para o altar, elas não conseguiam chegar lá. Então era a glória de Deus ali naquele lugar. E essa glória nós temos orado, clamado, sonhado com isso. Quantos têm sonhado com isso? Amém? É o que eu espero, poder viver tempos onde a gente experimente algo assim, né? E é uma promessa de Deus, não somente para essa igreja, mas para a nossa nação, para esse mundo. A palavra de Deus nos diz isso. Agora nós precisamos entender, meus queridos, para que isso possa acontecer, para atrair a presença de Deus num lugar, nós precisamos estar afinados.
né? Eu estava falando isso da sexta-feira, né? Que Deus começou a ministrar isso para mim na sexta-feira. Eu estava falando com o pessoal da intercessão na sexta-feira. Se você estiver desafinado, e o afinado, desafinado com Deus, significa o seguinte, né? Nós recebemos o Espírito Santo. Quantos já receberam o Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus está em nós. O Espírito Santo de Deus, ele vive em nós. Quando você abre a boca para falar a respeito das coisas de Deus, a palavra nos ensina que o Espírito Santo falaria, né, através de nós. Usaria a nossa boca para falar, né? E afinado com Deus, em harmonia com Deus, significa se esse Espírito que habita em nós, se esse Espírito que está em nós, ele está em harmonia com Deus. O fato, se eu ou você está afinado, diz respeito a se o Espírito que você tem de Deus, o Espírito Santo, está em harmonia com o Senhor. Alguns dias atrás eu estava ministrando aqui na sexta-feira, eu falei isso, que muitas pessoas, né, não entendem por que Jesus orava, mesmo ele sendo Deus. Passava às vezes noite orando, varava as noites. E essas coisas me chamam a atenção, sabe? Me chamava a atenção na Bíblia. Porque Jesus era Deus, Ele é Deus. Ele se despiu da glória dele. A palavra fala assim, quando ele estava sendo julgado, Pilatos fala para ele assim, você é o rei dos judeus? E começa ali a afrontar ele, ele fala assim, o meu reino não é desse mundo. Ele estava falando assim, eu sou rei, mas não é desse mundo. Ele se despiu da glória dele. Ele tinha poder. Mas, no entanto, ele ia orar todos os dias, possivelmente. E alguns dias a palavra fala que ele passava a noite orando. Por quê, meus queridos? Porque ele carregava um espírito assim como eu. Ele foi o primeiro a receber o Espírito Santo como homem. E ele ensinou para mim e para você que esse Espírito de Deus, que habita em nós, ele precisa estar em harmonia com Deus. Eu preciso levar esse Espírito até Deus todos os dias. Se eu não levo esse Espírito até Deus todos os dias, eu acabo ficando desafinado. Eu começo a viver uma vida meio desafinada, a minha boca já não vai falar tanto pelo Espírito. As minhas atitudes não vai falar tanto pelo Espírito. Aquilo que eu falar, aquilo que eu fizer, não vai ter muita reação do Espírito, que vai estar em desarmonia com Deus. Agora o próprio Jesus nos ensinou isso mesmo não precisando. Eu e você precisamos levar o Espírito até Deus, para que ele entre em harmonia com Deus. E eu e você passamos a ser uma corda afinada na mão de Deus. Amém? Nós precisamos entender isso. Porque disso depende toda a nossa vida com Deus. Muitas vezes a gente está esperando algo de Deus grandioso, como eu citei a respeito desse mover, dessa presença gloriosa, atrair a presença de Deus, né? E essa canção que eu estava citando no início, ela fez isso naquele momento. O Espírito Santo veio naquele lugar de uma maneira maravilhosa, tremenda. É o que nós estamos querendo, buscando. Quantos concordam comigo? Amém? E se eu e você concordamos com isso, nós precisamos entender que para atrair a presença de Deus, nós precisamos conhecer algumas coisas. Porque muitas vezes nós lidamos com a presença de Deus de uma maneira muito simples, né? E Deus é simples. Eu não estou dizendo que Deus não é simples, Ele é simples. Sabe, mas talvez eu tenha usado a palavra errada, talvez com falta de reverência. Quantas vezes a presença de Deus por nós é tratada com falta de reverência? Nós modernizamos tanto a nossa vida cristã, o cristianismo foi tão moldado, né, a ser mais moderno, que a essência, né, como o pastor Manu pregou aqui no primeiro dia, aqui, né, que ele pregou aqui nessa igreja, como pastor dessa igreja, ele falou a respeito da essência. Perdemos a essência, muitas vezes perdemos a essência do que é a presença de Deus, meus queridos. De entrar num lugar e sentir aquela presença, e saber que Ele está lá. Eu estava ouvindo um testemunho, o pastor John Bevere, um escritor muito conhecido, que ele foi pregar em Goiânia, há anos atrás.
E quando ele chegou no local, ele entrou no local, as pessoas, né, porque ele é muito famoso, não sei se você já leu algum livro, já deve ter ouvido pelo menos falar de algum livro dele, né, os livros dele são muito, muito bons mesmo. Ele fala assim, quando ele entrou naquele local, o que ele viu foi celulares, né, luzes de celulares, tirando foto dele. Né, algumas pessoas vinham na frente, tiravam foto, fazia vídeo, voltava para o lugar. E aí, enquanto ele pegou o microfone para ministrar, ele falou assim, ele sentiu assim, que o Espírito Santo não estava ali. Ele falou assim, Espírito Santo, cadê você? Né? E o Espírito Santo fala ao coração dele assim, eles vieram aqui para ver você. Eles não vieram para me ver. Ele falou assim, irmãos, eu não consegui pregar. Porque eu prego pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo não está comigo. Então naquela noite ele falou assim, eu não preguei, eu só dei uma palavrinha por alguns minutos. E na noite seguinte que ele voltaria, ele pregou sobre valorizar a presença do Senhor. A essência da presença. E sabe, muitas vezes, como eu estava dizendo, a gente modernizou tanto o evangelho, tanto, que hoje a gente não valoriza mais essa presença. Quantas vezes nós mesmos entramos aqui na casa de Deus, e Deus está aqui, não é por causa do tempo, das coisas que estão aqui dentro, por ser chamado de igreja, não, meu querido, Deus não está aqui por isso. Ele está aqui quando eu e você nos reunimos aqui. A palavra fala quando dois ou mais se reúnem para estarmos na presença dele, falando o nome dele. Ele se faz presente. Quando nós estamos conversando a respeito dele, falando a respeito dele, ele está aqui. E quantas vezes a gente não percebe isso? Ele presente, a gente falando de coisas que não importa para ele. Não é verdade? Perdemos esse entendimento. Não valorizamos essa presença e por causa disso, muitas vezes, querendo essa presença, não experimentamos dela. Ficamos esperando que essa presença venha através de uma pessoa, ou algumas pessoas, e muitas vezes trazemos pessoas de fora para trazer a presença, mas essa presença só pode se manifestar quando as cordas estão afinadas. Quando as cordas estão afinadas de tal ponto ao Senhor tocar nessas cordas e algo sair dessas cordas para chegar aos ouvidos do Senhor. É assim, meus queridos. E quantas vezes esperamos isso de uma maneira diferente? E não é assim, dessa maneira. A palavra fala, essa palavra que nós lemos. Existem algumas coisas que nós precisamos saber a respeito da presença. A palavra fala assim que Davi, não sei se você já leu esse texto. Davi, ele quis trazer a arca de novo. Em 2 Crônicas, né, o primeiro, se não me lembro, fala a respeito, de uma maneira mais detalhada, né, como que Davi fez o planejamento para trazer a arca para a casa para Jerusalém. Mas ele queria trazer a arca para Jerusalém. A arca estava num outro lugar. Agora, por que essa arca estava no outro lugar? Né? Por quê? 1 Samuel capítulo 4 fala a respeito disso. O povo de Israel estava guerreando com os filisteus. E aí, o Israel não sabia mais o que fazer. Aí tiveram uma ideia, mas só que a palavra fala, foi o tempo que Samuel estava lá na casa de Eli, ainda criança. Eli, né, com os 2 filhos fazendo coisa errada dentro do sacerdócio. Coisas erradas que Deus abominava. E Deus já mandou até uma mensagem para Eli dizendo, eu vou matar os seus 2 filhos, porque você não tem corrigido eles, e eles estão pecando diante de mim. E Eli nem ligou. Era essa época, a própria palavra fala que não existia manifestação da presença naquele tempo. Não existia, a palavra de Deus fala isso. Por causa da desobediência, né, da maneira como eles tratavam a presença de Deus. Não havia manifestação da presença. Foi nesse contexto que Samuel surge. Lá em 1 Samuel capítulo 4. E aí eles têm uma ideia nessa guerra, eles vão levar a arca para a guerra. Eles pegam a arca simbolizava a presença. A arca não poderia nem ser carregada por mãos humanas, meus queridos. Elas tinham que passar um varão em cada uma das argolas que tinham. Os levitas, os autorizados por Deus, levantariam a arca para aqueles varões e caminhariam com ela. Era assim que carregava a arca.
Eles levaram a arca para a guerra, e diz que quando os filisteus ouviram, né, o grito de Israel, dizendo assim: a arca de Deus está no meio do povo, os filisteus temeram. Mas sabe o que aconteceu? Deus não estava na arca, a presença de Deus não estava. Foram para a batalha com a arca, os filisteus venceram Israel, mataram 30 mil homens de Israel e levaram a arca embora. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Esse texto que nós lemos fala assim que Uzá não teve má intenção. Uzá, ele foi segurar, a arca estava caindo, ela pendeu, ela foi cair, ele foi segurar ela. Quando ele tocou na arca, ele morreu. Porque a arca não podia tocar mãos humanas, por causa do pecado. O pecado entrou em contato com Deus Santo. Ele morreu, Uzá morreu. Agora Uzá, ele não teve má intenção, ele foi segurar a arca. Sabe, algumas vezes eu li esse texto e ficava imaginando: mas por que Deus permitiu que Uzá morresse? Porque eu entrava, né, em crise com esse texto de Eli, que quando os filisteus, imagina só você, talvez o povo de Israel não tocou na arca quando levaram ela lá para a guerra. Talvez não tenha tocado, pode ser que tenha, porque a presença não estava lá mais. Mas os filisteus com certeza tocaram naquela arca. Eu quero te perguntar: por que não morreu ninguém? Ninguém morreu, meu querido. Eles levaram a arca lá para o país deles, colocaram a arca diante do Deus deles, né? O texto fala assim que toda manhã o Deus dele, que era uma estátua, amanhecia prostrado diante da arca. Aí eles levantavam o Deus no dia seguinte, prostrado de novo. No terceiro dia foi cortada as mãos, né, e a cabeça daquela estátua, porque Deus a presença de Deus não estava ali, mas Deus sabia que aquela presença podia voltar para aquela arca. Ninguém morreu. Agora, quando Uzá toca na arca, por que ele morreu? A presença estava lá de novo. Agora, qual foi a falha de errar? A palavra fala que ele foi imprudente. Sabe qual é a imprudência de Uzá? É o que nós estamos vivendo hoje. Uzá talvez tenha crescido escutando. Não, eles levaram a arca de Israel para a guerra. O povo pegou a arca de qualquer jeito, colocou numa carroça e levou para a guerra. Chegou lá, os filisteus pegaram a arca, levantaram a arca com as mãos, ninguém morreu. Eles começaram a ouvir talvez essa história. Talvez eles começassem a ouvir que a arca tinha sido levada, voltou depois a arca para Israel. E aí talvez, meus queridos, eles começaram a olhar para a arca e ver que a arca não tinha mais aquele poder de matar as pessoas que tocavam nela, porque a presença não estava mais nela. E quando ele vai segurar a arca, talvez ele tenha se esquecido que a presença de Deus podia estar ali de novo. Ele foi tocar na arca como se alguém que lembrasse que Deus não estava mais ali. E aí ele acabou morrendo. A presença de Deus estava na arca e ele acabou morrendo. Mas ele tocou na arca, porque se ele soubesse que aquela arca, ou alguém, alguns dias atrás, uns meses atrás, tinha morrido por ter tocado na arca, ele não tocaria mesmo que a arca estivesse caindo. Mas ele foi imprudente porque ele não percebeu que a presença de Deus estava ali. A imprudência dele foi ele olhar para a arca e não perceber a presença de Deus. Muitas vezes nós entramos aqui no templo, nós estamos numa célula, nós estamos num lugar onde a presença de Deus se manifesta e a gente não percebe a presença de Deus, mas Ele se faz presente. Ele se faz presente. Mas muitas vezes nós somos como Uzá, não percebemos que Ele está ali, não percebemos que a presença dEle está ali, e muitas vezes agimos com imprudência, e podemos até muitas vezes pagar o preço por isso. Nós precisamos então aprender uma coisa: quando duas ou mais pessoas se reúnem para falar do Senhor, Ele se faz presente. Isso é simples demais para entender, né, a grandiosidade que isso nos faz entender. Duas ou mais pessoas falando do Senhor, Ele se faz presente. Você já parou para pensar nisso, meu querido? Talvez você é um líder de célula, e às vezes você está lá e mais uma pessoa, e você fala assim: não veio ninguém, só veio uma pessoa hoje. Mas sabe quem que é a terceira pessoa que está ali? Jesus. E você nem percebe, e você nem se lembra que Ele está ali, a presença dEle está ali.
Uma vez eu lembro que tive uma experiência nos congressos da Visão Celular, lá na chácara. E uma cadeira do meu lado, enquanto estava sendo ministrado, a palavra, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo assim: hoje eu vou sentar do teu lado. Porque até então eu não tinha muita experiência com Deus, eu tinha muita dúvida a respeito daquilo que Deus falava, de estar em mim, de viver em mim, de usar a minha vida. Mas aquele dia ele falou assim: eu vou sentar do teu lado, na cadeira que eu sentar, ninguém vai sentar. E eu me lembro que eu sentei numa cadeira e ficou uma cadeira vazia do meu lado e ninguém sentou naquela cadeira. E em um determinado momento, o pastor que estava ministrando falou: gente, está lotado de pessoas aqui, tem alguma cadeira vazia no teu lugar? E eu olhei, eu levantei a mão porque tinha uma cadeira vazia. Mas mesmo assim não veio ninguém, não sentou ninguém naquela cadeira. Enquanto foi ministrando a palavra, no finalzinho, quando estava acabando, uma pessoa saiu do lugar, e ela me viu ali, viu uma cadeira vazia e falou assim: desde que, alguns minutos atrás eu olhei para você e vi essa cadeira vazia, o Espírito Santo falou ao meu coração e mandou falar para você que quando você sentou nessa cadeira, Ele sentou do teu lado. Mas eu não tive essa percepção, meus queridos. Eu não tive aquela percepção que o Espírito Santo está ali. Mas naquele dia, eu aprendi uma coisa: que o Espírito Santo não queria somente estar sentado do meu lado, que o Espírito Santo queria estar em mim, que Ele queria dentro de mim, viver dentro de mim. É isso que nós precisamos entender. Quando nós olhamos, conversamos com alguém que tem o Espírito Santo, nós estamos no reino de Deus, falando do reino de Deus, porque existem duas pessoas com o Espírito, ou duas pessoas falando de Deus, Jesus se faz presente. Agora imagina só, nós não vemos, Ele não se materializa, mas Ele está presente. O que nós fazemos com essa presença? Como agimos com essa presença? Isso é muito simples. E talvez por ser simples demais, nós ficamos esperando momentos onde a igreja está lotada, onde o templo está lotado, onde o estádio está lotado, e aí a gente pensa: não, agora Deus vai se manifestar. Mas enquanto duas pessoas estão falando, Ele também se faz presente. Se eu entender isso, eu vou entender o que é a presença de Deus. Como usufruir dessa presença. Deus não se manifesta pelo número de pessoas. Deus se manifesta por pessoas afinadas, em harmonia com Ele. Quando o grupo de pessoas se juntam e elas estão em harmonia com Ele, a presença se manifesta. A presença gloriosa de Deus se manifesta. Quando Davi vai levar a arca para Jerusalém, ele tem um problema. Sabe o que é interessante? Davi, ele vê a história de Uzá e ele fica sem saída para levar a arca para Jerusalém. Aí, então a história de 1 Crônicas fala que ele consultou os sacerdotes disseram para ele assim: não é assim que leva a arca, você tem que levar os levitas para trazer a arca. E aí ele fez tudo de novo. Mas você sabe o que Davi fez? Ele falou assim: Uzá morreu porque ele tocou na arca, ele estava em pecado. E aí o que Davi fez? Cada 6 passos que eles davam, eles faziam um sacrifício pelo pecado, para que o povo pudesse conseguir levar a arca até Jerusalém. A cada 6 passos, sacrificavam 7 carneiros, 7 novilhos. A cada 6 passos, eu não lembro certinho quantos quilômetros que eram esse trajeto, mas eu fico imaginando. Já pensou se fosse mais de 10 quilômetros, 6 passos? Cada 6 passos, um sacrifício. Sacrifício de 7 novilhos e 7 carneiros. Para que o pecado daquelas pessoas que estavam ali fosse coberto pelo sangue do sacrifício. Hoje, o que nos faz isso é o sangue de Jesus. Meus queridos, a segunda coisa que eu preciso saber a respeito da presença de Deus é que a presença de Deus, ela não se manifesta com o pecado. O pecado é algo que Deus abomina. Isaías 53 fala assim que a única coisa que pode nos separar das mãos de Deus é o pecado. Não adianta nada eu vivendo uma vida de pecado, querendo experimentar da presença. Sabe, não sei se você já leu esse trecho, a palavra fala assim que Moisés, ali no deserto, ele criou uma tenda chamada tenda da presença. E ele colocava essa tenda da presença fora do arraial, para que as pessoas que quisessem falar com Deus saíssem do meio do arraial e fossem
lá falar com Deus fora do arraial. A tenda ficava fora do lugar onde eles estavam. Sabe, algum tempo atrás eu orando, pedindo um discernimento para Deus. Eu falei, Deus, por que Moisés fez isso? Tirou do meio do arraial, ele podia ter feito no meio do arraial. Mas a palavra fala assim, que quando Moisés entrava naquela tenda, só quando Moisés entrava, quando ele entrava na tenda, a glória de Deus vinha sobre a tenda, se manifestava ali a presença. Aí um dia eu orando, Deus me trouxe um discernimento. Sabe por que Moisés fez aquela tenda fora do arraial? Porque se Moisés faz essa tenda no meio do arraial, e ele entra na tenda, a glória de Deus se manifesta e o povo tudo morre. Todo o povo morreria. Porque o pecado não se mistura com a glória de Deus. A glória de Deus não se mistura com o pecado. Sabe, Moisés fez a tenda fora da congregação, porque se ele faz a tenda ali, ele entra, Deus se manifesta, ele vinha, Deus viria falar com Moisés. Mas o povo que estivesse ali, morreria por causa da presença. Por causa da presença de Deus. Então o pecado não se mistura com a glória. Se você tem esperado viver essa presença, se você tem orado, pedido a Deus que essa presença se manifeste na tua vida, na tua casa, aonde você estiver, saiba disso. A glória de Deus não se manifesta com o pecado. Meu querido, para a gente encerrar, quando Davi, ele leva a arca para Jerusalém, ele faz uma tenda simples, e ele coloca aquela arca naquela tenda. Daí, se você ler toda a história de Davi, você vai entender que Davi passava tempos ali. Muitos salmos escritos por Davi fala desse lugar, fala dessa presença nesse lugar. Agora, sabe o que é interessante? Depois de Davi, Salomão construiu um templo, praticamente, entre aspas, de ouro. Tudo de valioso tinha nesse templo. Tudo que era valioso, ele não poupou, ele gastou tudo de valor para construir aquele templo. Era algo maravilhoso, igual aquele não teve outro, o templo de Salomão. Mas quando Deus faz referência na Bíblia a respeito de um templo, de um lugar, Amós fala isso, que fala que ele vai levantar, é o sonho de Deus, é levantar esse tabernáculo caído. Sabe qual que é esse tabernáculo caído que a palavra fala? Sabe qual que é a tenda que Deus quer levantar? A tenda de Davi. O tabernáculo de Davi. Sabe por quê? Tem até uma música, eu estava ouvindo esses dias atrás, que fala a respeito disso. O que Deus quer levantar é o tabernáculo de Davi. Sabe por quê? Porque o que importava naquele tabernáculo não era a estrutura. Deus tem saudade do tabernáculo de Davi por causa de Davi. É por causa da presença de Davi ali com ele. É esse tabernáculo que Deus deseja levantar. Meu querido, eu quero que você feche seus olhos e baixe sua cabeça. Essa presença pela qual nós queremos, desejamos, buscamos, ela pode se manifestar. Mas ela só vai manifestar se a gente entender a lidar, assim como Davi teve que aprender a lidar com tudo aquilo para trazer a presença de volta para Jerusalém. Se você quiser trazer de volta a presença de Deus para a tua vida, você precisa saber disso. Uzá foi imprudente porque ele deixou-se ser levado, talvez, por aquilo que as pessoas falavam a respeito da presença da arca. Uma das coisas que mais se falaram quando a arca se foi de Jerusalém, a glória de Israel se foi. Uma das noras de Eli teve um filho enquanto tudo isso aconteceu, e ela colocou o nome nesse filho de Icabote, que significava: a glória de Deus se foi. Talvez Uzá cresceu ouvindo isso.
a glória de Deus se foi. E quando ele tocou naquela arca, talvez tudo que ele imaginasse fosse que era só uma representação da presença de Deus, porque a glória de Deus tinha ido. E Icabode, a glória de Deus se foi. Quando chegaram para Davi e disseram: a casa de Obed-edom está sendo abençoada, Davi olhou aquilo e falou: a presença de Deus matou Uzá, e ela está na arca, ela continua na arca, ela está abençoando a casa de Obed-edom. Nós precisamos trazer de volta a presença. Nós precisamos trazer de volta a essência de novo para Jerusalém. E o desejo de Davi foi tão sincero, tão real, que ele faz uma tenda simples para colocar aquela arca. Mas os salmos, a palavra de Deus fala a respeito de momentos que Davi passou ali com Deus. A palavra fala de momentos que Davi chorou ali naquela presença. A palavra fala de situações que Davi enfrentou, onde Deus orientou, onde Deus cuidou, onde Deus tocou nele naquele lugar, que marcou para sempre, meus queridos, na história universal, um lugar que Deus tem saudade. E é esse lugar que Ele quer levantar nas nossas vidas. O lugar que Deus quer levantar é esse lugar, a tenda de Davi, talvez construída de algumas balaústras, coberta por talvez alguns tecidos simples, não tinha ouro, não tinha prata e nem bronze, mas tinha tudo aquilo que Deus dá valor. Tinha um homem rendido, afinado, em harmonia com Ele, que é disso que Deus tem saudade, é disso que Deus, todos os dias, tem saudade. De quando eu e você entra na presença dEle, e em uma harmonia nós sentimos a presença, e nós mergulhamos nessa presença. E horas se passam e parece que foram minutos, porque a presença faz isso. Ela muda o tempo, ela muda os valores. A presença faz isso. A presença faz você não querer sair dali. É o que acontecia com Davi. Quando ele entrava, ele não queria sair. Trazer a presença de volta dá trabalho. Foram muitos sacrifícios. Talvez, como Uzá, nós tenhamos ouvido muitas coisas a respeito dessa presença. Ai, Icabode, a presença se foi. Não, ela continua aqui, meus queridos. Ela continua aqui. Mas talvez nós tenhamos esperado um templo de ouro, achando que a presença vai se manifestar, mas não. Ele tem escolhido alguns quartos, algumas salas, alguns lugares talvez da sua vida, para fazer desse lugar um lugar que Ele tem saudade. Um lugar que Ele tem saudade. Olha aqui para mim mais uma vez, antes da gente ter um tempo de oração. Na minha casa eu tenho um quarto de oração, há anos que eu tenho esse lugar. Às vezes eu só mudei de lugar. Eu trabalho com sofá, eu vendo sofá. Tem uma pequena empresa, mas tem um sofá nesse lugar, lá em casa.
azul. Quem foi lá em casa já viu ele. Eu já poderia ter trocado aquele sofá. Poderia ter colocado outro novo, reformado, feito alguma coisa. Mas sabe por que tem uma coisa que me impede de fazer isso? Que foi naquele lugar, nesse sofá, onde eu tive as minhas maiores experiências na presença. Ele está lá, surrado, mas eu não me consigo desfazer até que o Senhor um dia fala para mim: Marcos, tira ele daí, porque ele me lembra da presença. Tudo nele me lembra da presença. Quando eu sento nele, eu sinto aquela presença. Não é o sofá, meu querido. Ele só representa para mim. Mas é um lugar, para mim é um lugar da presença. Feche os seus olhos. Enquanto nós vamos ter um tempo de oração. A essência precisa voltar. E ela não depende de mim, não depende do pastor Emanuel, não depende do pastor Edmilson. Depende de cada um de nós. Às vezes, Deus nos aperta. Assim como você afina uma corda de um violão, Deus nos aperta para chegar no lugar de harmonia com Ele. Talvez você está aqui nessa noite, Deus está afinando você. Entenda isso. Quando chegar no ponto, vai parar, vai passar. E a presença vai voltar. Enquanto vai ser tocado esse cântico, se você almeja por essa presença, enquanto estiver sendo tocado o cântico, se coloque em pé no seu lugar. E juntos nessa noite, nós vamos orar para que essa presença nas nossas vidas seja real, para que ela volte. A glória de Deus não se foi. Tu és minha vida, Jesus.